questões importantes com relação ao habeas data é que, primeiro, é um recurso, é um remédio que não tem prazo, tá certo? Não tem prazo, você não tem um limite aí para ajuizar o habeas data se você entender que é necessário. Então ele também não vai nem prescrever ou decair o seu direito, tá tranquilo, você tem a liberdade aí se você entende que você está sofrendo alguma violação ao seu direito fundamental de informação, você pode acessar, pode utilizar então o habeas data para conseguir obter essa informação ou então retificar os dados que estão ali sobre você ou complementar os dados que estão postos sobre você. Outra questão importante é que ele é gratuito, então ele não tem custas nem despesas processuais e aí existe uma discussão com relação aos honorários advocatícios, se existe a possibilidade de condenação em honorários ou não, né, a sucumbência de honorários advocatícios. Acredito que majoritariamente a jurisprudência se manifesta pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, vai usar ali como base a regra do mandado de segurança, em que a lei é expressa, né, a lei que regulamenta o procedimento do mandado de segurança, fala expressamente que não cabe em honorários advocatícios, e isso vai ser utilizado também como base aqui no habeas data, apesar de a lei não falar nada. Mas como a Constituição fala que é um procedimento gratuito, a interpretação da jurisprudência tende a estender essa gratuidade também para que não tenha despesas com relação aos honorários advocatícios de sucumbência. E com relação ao procedimento, algumas questões são importantes a gente ressaltar. Esse procedimento que está previsto lá na Lei 9507 de 97. Como é que vai ser esse procedimento do habeas data? Primeira coisa, a partir do momento em que você inicia a ação, a autoridade que detém aí o banco de dados vai ser notificada para prestar as suas informações no prazo de 10 dias. Então temos aí semelhança com os demais remédios, né, no prazo de 10 dias para o banco de dados, para o detentor aí do banco de dados prestar as suas informações. Só que depois a lei fala que o Ministério Público vai ser ouvido no prazo de 5 dias, então temos uma alteração pequena aí com relação ao prazo do Ministério Público, que vai ser chamado aí para se manifestar com relação à situação no prazo de 5 dias. E aí depois os autos serão encaminhados então para o juízo para que se profira a decisão. É como qualquer outro remédio constitucional, é uma ação que tende a ser bem rápida, né? A gente não vai ter aí dilação probatória nem nada desse tipo, mas um requisito que existe na lei que regulamenta o procedimento e que é um requisito bem polêmico na doutrina é a questão da necessidade, e a lei impõe como uma condição para que você protocole o habeas data, que tenha havido uma negativa daquele detentor do banco de dados de um pedido administrativo. Ou seja, a lei impõe que você faça primeiro um pedido administrativo e somente se esse pedido administrativo for indeferido, aí sim você vai poder ajuizar o habeas data. E a lei fala tanto que você precisa anexar na sua petição inicial essa negativa administrativa. Então a sua petição inicial, além de preencher os requisitos lá do artigo 319, requisitos da petição inicial para qualquer ação de procedimento comum, então vai utilizar subsidiariamente o CPC no procedimento, mas também vai impor aí um outro requisito, que é a necessidade de você apresentar a negativa do pedido administrativo. Por que esse requisito é polêmico na doutrina, né? Porque vários doutrinadores vão entender aí que está impondo uma restrição que não está na Constituição Federal. A Constituição não fala que você precisa ter uma negativa administrativa para daí usar o habeas data. E a lei que regulamentou trouxe essa restrição, que é bastante questionada, né? Bastante criticada pela doutrina, inclusive grandes doutrinas, Alexandre de Moraes vai falar isso, vai criticar esse requisito ali da legislação. Então fica a dica aí, né? A gente sabe que o procedimento é esse, mas é um procedimento bastante criticado, pois vai estar causando aí uma restrição
a esse direito de acesso à informação que não consta na Constituição Federal. A Constituição Federal não fala nada sobre isso. Outra questão interessante sobre o procedimento é a situação com relação à decisão liminar, né? A lei se omite com relação à possibilidade de liminar, a lei não fala nada. E aí fica aquela dúvida, será que cabe decisão liminar? Cabe uma tutela de urgência? Nesse caso, a jurisprudência entende que cabe, se preencher os requisitos aí do artigo 300 do CPC, né, a probabilidade do direito e o perigo de dano, então nós vamos ter a possibilidade de que seja concedida uma decisão liminar, garantindo aí uma tutela de urgência para ter acesso a essas informações. A gente precisa, no entanto, que seja constatado aí, que sejam preenchidos esses dois requisitos. Probabilidade do direito e perigo de dano, que estão lá no artigo 300 do CPC.